Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Podem se acomodar. Queridos irmãos que nos acompanham também nas suas casas, através do canal da paróquia, e também a todos nós que estamos aqui dentro desta igreja, nesse primeiro domingo da Paixão. A Igreja Nossa Mãe coloca o tempo da Quaresma como uma grande preparação, um tempo forte, repleto de graças especiais, para que a gente possa celebrar a Páscoa. A Páscoa, para Nosso Senhor, é a paixão, a sua morte e a sua ressurreição por nossa causa. E a nossa Páscoa será a passagem da nossa morte espiritual, isto é, quando nós morremos para o homem velho que é dentro de nós, para que nós ressurjamos no domingo da Páscoa, através de todos esses ritos da igreja, através dos sacramentos, através da palavra de Deus bem correspondida, para que a gente possa renovar-se espiritualmente. Toda Páscoa, toda Quaresma é um tempo de renovação forte, não é? E seria muito ruim se tudo se renovasse, não é? Se tantas pessoas aproveitassem da graça de Deus, mas se nós ficássemos à parte, se nós fizéssemos ali uma redoma, não é? Um campo de força em que a graça de Deus não entrasse, não adentrasse no nosso interior. Então, o objetivo da Quaresma, o grande objetivo desses ritos todos da igreja, desse tempo litúrgico forte, é que nós nos renovemos e também celebremos a nossa Páscoa. Sacramentalmente falando, através de uma boa e santa confissão e através da nossa comunhão eucarística. Assim a gente se renova espiritualmente. Não são apenas ritos externos, não é apenas uma liturgia externa a se seguir. É algo que deixado claro, posto pelos santos, pela igreja, pelos padres da igreja há muitos e muitos anos, não é? Para que nós possamos aproveitar desse tempo sagrado. Pois bem, nesse tempo então da Paixão que nós iniciamos hoje, que nós temos 2 semanas, a Semana da Paixão, não é? E temos a Semana Santa, semana que vem, que é a principal semana para nós. Nela, nós vamos então chegar ao ponto ápice, ao cimo do ano litúrgico, com a Paixão, a instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa, a sua Paixão na Sexta-feira Santa, e o sábado que antecede a Páscoa, que para nós é a cerimônia mais importante de todo o ano litúrgico, a Vigília Pascal. Na Antiguidade, os cristãos ficavam mesmo a noite toda em vigília, ali se preparando para o raiar do sol, quando Nosso Senhor ressuscitou. Muito bem. Mas esse tempo da Paixão, então a Igreja Nossa Mãe, até mesmo externamente, quase sensivelmente, ela se reveste de um tom específico, que é a gente olhar para a paixão, a morte de Jesus. Todos os adornos da igreja, litúrgicos, não é? São ainda mais tirados. E nós cobrimos até mesmo os santos, a glória do céu. E tudo aquilo que pode desviar-nos do pensamento da paixão, da morte, da desfiguração de Cristo. Aqui a igreja agora, de uma maneira muito especial, quer que nós nos concentremos, não é? Naquilo que é essencial para a gente, que é a morte de Nosso Senhor, que é o quanto Nosso Senhor foi rejeitado pelos judeus e também por nós. A rejeição por parte dos judeus que nós vemos no Evangelho, em que eles xingam Jesus, em que eles acusam injustamente, erroneamente a Nosso Senhor, e depois vão culminar na sua condenação injusta, iníqua, tanto pelo sumo sacerdote Anás e Caifás, como também por Pilatos, que era a autoridade civil da época, a autoridade ligada a Roma. Essas condenações todas é apenas uma imagem da nossa condenação, da nossa rejeição ao bem, quando nós nos apartamos do plano de Deus. Deus tem um plano para a gente. Deus estabeleceu a sua vontade, que está expresso nos 10 mandamentos, no Decálogo. Se nós quisermos fazer a vontade de Deus, basta cumprirmos os mandamentos. Ali nós vamos estar fazendo a vontade de Deus, não é?
quando nós, por exemplo, não matamos alguém. Matar não é só tirar a vida. Odiar é já atentar contra esse mandamento, não é? Quando nós falamos dos outros, nos criticamos, nós estamos matando a honra da pessoa, estamos também atentando contra esse mandamento, não é? Ou quando nós, por exemplo, somos indiferentes à dor, ao sofrimento de alguém, não é? Nós estamos também ali esquecendo de nosso Senhor que está escondido no próximo. Como Jesus mesmo disse: olha, tudo que vocês fizerem a um desses meus irmãos mais pequeninos, seja mendigo, seja uma pessoa chata, seja uma pessoa insuportável, seja um pecador, seja uma pessoa cheia de defeitos, é a mim que o fazeis. Então, nosso Senhor está escondido no próximo, não é? E portanto, se nós quisermos fazer a vontade de Deus, basta cumprirmos os mandamentos de Deus. Nosso Senhor, portanto, Ele é rejeitado pelos judeus, acusado de ser um demônio. Veja só, o Filho de Deus, que mostrou ser o Filho de Deus através dos milagres, porque como é que nós sabemos de fato que Jesus é Deus? Quais são as provas? As provas mais contundentes são, para nós, os milagres. Quem é que pode restituir a vista a um cego? Quem é que pode fazer um coxo andar de uma maneira miraculosa? Quem é que pode ressuscitar um morto? Um moço que estava sendo levado para o cemitério, como o filho da viúva de Naim. Quem é que pode ressuscitar, como aconteceu na ressurreição de Lázaro, um falecido, um morto que já estava sepultado há 4 dias, senão aquele que é Deus? Nós não podemos isso, a medicina não consegue, a ciência não tem força, só Deus, não é? Então aquilo que nós humanos não podemos, Deus pode, e nosso Senhor mostra assim que é Deus. E é claro, a prova das provas é a própria ressurreição de Cristo. Nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos. Então, nosso Senhor é Deus. Mas os judeus não viam isso. Ou melhor, não queriam ver, não queriam enxergar. Por isso aquele ditado popular, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Muitas vezes nós vemos o bem que nós devemos fazer e não fazemos. O mal que nós devemos evitar, o pecado, e nós não deixamos, por apego às coisas do mundo. Mas assim aconteceu com os judeus. Os judeus também viam os sinais, mas por ódio, por inveja, por raiva, não é? Por ciúmes, os fariseus, os judeus e até o clero da época, né, os sacerdotes e o sumo sacerdote, combinaram matar Jesus. E eles queriam um pretexto. E se não houvesse motivo, como não houve, eles fariam e criariam um motivo. É sempre assim. A gente acha motivos e justificativas para agir, para pecar, para ofender a Deus. E vamos nos justificando. Por exemplo, a igreja ensina que a gente precisa ser honesto nas coisas, mas hoje em dia ninguém é honesto. Então o que tem eu mudar um pouco a balança? O que tem no comércio eu ser um pouco desonesto? O que tem o meu filho que chegou com as moedinhas lá da venda a mais? O que tem? Não é? Ou seja, nós vamos dando concessões e vamos justificando os nossos erros, e aí nós vamos adentrando numa região, numa situação em que nós não conseguimos ver aonde estamos pisando. Os judeus, eles condenaram Jesus à morte e achavam que estavam fazendo o melhor. Isso por quê? Porque a paixão cega-nos. A paixão tira-nos a visão perfeita de ver as coisas. A paixão, o pecado, nos deixa indiferentes a Deus. A gente começa a achar chato demais a prática da religião, da fé. A gente começa a ter uma certa preguiça, que nós chamamos de assídia, não é? Aversão mesmo às coisas de Deus. Quando nós escutamos alguém falando um pouco mais, com mais radicalidade do Evangelho, a gente já logo, lá vem o padre, lá vem o Monsenhor Eduardo, lá vem, não é, o São Curadás falar. Então a gente acha ruim, a gente começa a criticar aquilo que é louvável e começa a louvar aquilo que é criticável. É isso que o mundo faz. E a gente não se envergonha mais disso, começa a se orgulhar, não é? Agora é um orgulho ser gay, por exemplo. Agora, que tem um casal ter vida marital e depois vai ali na farmácia e toma uma pílula do dia seguinte, está tudo bem.
Está tudo bem? Vocês notaram que já não tem mais, desculpa a expressão assim, tão cruel, tão certa, tão franca, mas vocês notaram que não tem mais meninas grávidas? Por que não tem mais? Porque elas estão abortando com a pílula do dia seguinte, simplesmente. Ou seja, por quê? Porque a sociedade já acha, já se gloria daquilo que é vergonhoso, que é o assassinato de um ser, ainda que seja nos seus primeiros, na sua formação mais pequenina, né? Mais invisível, que é depois da concepção. Então, nós começamos a agir assim. Não tem problema se fora da igreja eu ajo de uma maneira, padre, se eu frequento ambientes, se eu me visto de uma maneira indecente. O que tem eu usar um shortzinho? O que tem eu mostrar os meus seios? O que tem eu frequentar uma piscina? Ninguém é de aço. E aí nós vamos dando concessões, sabe, vamos camuflando o evangelho, e por fora nós somos tão bonitos, católicos, né? Mas por dentro a gente é um sepulcro caiado, como Jesus diz. Então, exatamente o que a igreja quer que nós, não que a gente seja louco, não é isso, mas que a gente seja santo, que a gente siga Jesus, que a gente atenda o convite de Nosso Senhor. E essa palavra de Jesus para os judeus é dura, né? Mas serve também para a gente. Olha só, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se a gente for de Deus, a gente vai, mesmo que custe, e custa, fala sério, custa a gente praticar a nossa fé. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa prazerosa, não é gostoso. Gostoso é tomar um sorvete, comer um churrasco, tomar uma cerveja. Não é prazeroso, mas é o caminho do sofrimento, do sacrifício, da renúncia por algo. O que é amar? Amar é eu renunciar a algo que eu gosto por algo mais excelente. Isso é amar. Eu vou ser fiel à minha esposa porque eu a amo. Então eu rejeito todas as outras porque eu sou fiel à minha esposa, ao meu marido. Então, o que é o amor? É um deixar uma coisa agradável por outra mais nobre. Isso é amar. Amar a Deus é a mesmíssima coisa. A gente preferi-lo acima de todos os outros bens, mesmo que sejam bens deleitáveis para nós, não é? Então a paixão de Nosso Senhor nos joga bem na vista, não é? Na nossa cara, de frente a nós, quanto o pecado é. Porque a gente vendo Jesus desfigurado na cruz, olha que Ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, não é? Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a imagem do pecado, do meu e do teu pecado, não é? E Nosso Senhor que nos convida à misericórdia, nos dá o perdão. Por que Santo Agostinho fala, por que Jesus morreu de braços abertos? Por que Jesus morreu de braços bem abertos, bem esticados? Para nós, para nos acolher. Ele é o Pai do Filho pródigo que somos nós. Ele nos convida ao retorno. Ele não nos manda para o inferno. Olha que coisa linda isso. O pai, quando vê o filho confessando a sua miséria, que estava comendo a comida dos porcos, isto é o pecado, imagem do que é o pecado, né? A história do filho pródigo. O pai que acolhe o filho pródigo é a imagem exatamente de Deus, que nos acolhe, que nos convida ao retorno, não nos expulsa. Você gastou os meus bens que eu te dei, a herança, estando eu vivo ainda, com as meretrizes, com a prostituição, então vai embora, seu filho desnaturado. Não, Deus não faz assim. Nós fazemos assim com os outros, com os nossos semelhantes, mas Deus não age assim. Deus nos acolhe, Deus nos convida à misericórdia. Para quê? Para nos curar, para nos dar o céu. Senão não teria carregado a sua cruz e sido crucificado. Então nesse domingo da paixão, nesse primeiro domingo da paixão, vamos adentrar com todo o coração, com todo o sentimento, com todo o entusiasmo mesmo, e mergulharmos nessa história linda da paixão de Deus por nós, a história mais bonita que vai se tornar ainda mais evidente no alto do Calvário. Vamos pedir a Nossa Senhora das Dores, aquela que acompanhou Jesus no seu caminho doloroso até o cimo do Calvário, que Nossa Senhora nos dê a graça de um profundo arrependimento das nossas misérias, que Nossa Senhora nos dê olhos para ver os nossos pecados, que nos dê sensibilidade ao nosso coração, para que de fato a gente possa se compadecer junto com Jesus, sofrer junto, amar junto com Jesus, querer as mesmas coisas e sobretudo rasgar o nosso coração pecador diante da bondade e da misericórdia do coração de Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Página 7 do folheto. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos